mais um vídeo do canal Aliança Católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. E esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é Jesus Cristo fundou uma igreja e não mais de 40 mil. Bom, vocês sabem que eu sempre falo, mas é bom sempre repetir, porque nem todo mundo tem gente que está vendo o vídeo pela primeira vez. Então assim, eu fui protestante durante 35 anos e em maio de 2006 eu me converti à fé católica. E em minha família toda eu sou o único católico, inclusive do lado de parentes, paternos e maternos, todos são protestantes, só eu sou católico, né? Então eu tive uma experiência de 35 anos no protestantismo. Então não se trata de fazer o jogo protestante, de ter que ficar... Porque o protestante é assim, tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Eu não vou entrar, nunca vou entrar, nem aconselho a você católico, nunca entre nesse jogo protestante. Não tem que estar na Bíblia nada, tá? Nós acreditamos no tripé: magistério sagrado da igreja, tradição sagrada e escritura sagrada. As três se complementam e não se contradizem e são palavra de Deus. Mas, para desespero de muitos protestantes, toda a doutrina católica está na Bíblia. Toda. E não tem uma vírgula da Bíblia que vá de encontro à doutrina católica. Pois bem, então o tema de hoje é Jesus Cristo fundou uma igreja, né? E não mais de 40 mil. Eu vou pegar aqui a Bíblia partindo do ponto de vista bíblico, porque tem aqueles que tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Engraçado, está na Bíblia e eles parece que fazem vista grossa, né? Para o protestante, a ideia de igreja não é a ideia que o católico tem. A ideia verdadeira de igreja é a ideia católica, onde você tem Jesus fundando uma igreja e dando a ela autoridade, né, e poder, e não um livro para mandar e dar autoridade em cima da igreja. Jesus nunca fez isso. Ele fundou uma igreja. E os protestantes têm a noção de igreja totalmente diferente. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, que diz assim: E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja, a primeira observação disso aqui é que ele, em Pedro, que engraçado, né? Que uma vez uma protestante disse para mim assim, que eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ela veio com a história de um dedo, acredite, que ele falou assim, tu és Pedro, olha que coisa sem sentido. Eu digo para você assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Veja, ele estaria falando com Pedro sobre ele mesmo. Então por que ele falou com Pedro? Essa história do dedo, onde é que tem o dedo na Bíblia? Que ele virou o dedo para ele quando ele falou sobre esta pedra. Nada, ele estava falando sobre Pedro mesmo. Fundamento apostólico. Por isso lá que quando vai dar a lista dos apóstolos nos evangelhos, Pedro aparece encabeçando a lista. Por quê? Por que ele não apareceu por último ou no meio? Ele aparece encabeçando a lista. Porque ele foi realmente a referência que Cristo deu. Então ele diz, e eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não 40 mil igrejas com interpretações bíblicas diferentes. Quando eu era protestante, uma coisa que me incomodava era essa coisa de eu ser da igreja batista, tradicional, né? Que é onde eu nasci, fui criado e fiquei até 20 e poucos anos, 24 anos mais ou menos, quando depois eu resolvi ir para a igreja presbiteriana, porque eu passei a conhecer a doutrina calvinista, achei melhor do que a doutrina batista, e passei a ser calvinista e fui para a igreja presbiteriana. Mas tanto em uma como em outra, uma que eu já nasci não escolhi, né? A que eu escolhi foi a presbiteriana. A outra eu já nasci com a família já era batista e tudo, então. Mas assim, tanto quando eu estava na igreja batista quanto eu estava na igreja presbiteriana, aquela sensação de eu estou na igreja certa, porque tem mais de 40 mil que contradizem o que eu acredito em várias doutrinas. Por exemplo, o presbiteriano, o anglicano, o luterano, o congregacional batizam o pedobatismo, crianças. Os batistas, a Assembleia de Deus, a maioria dos protestantes não batizam criança, só batizam quando a pessoa pode escolher se batizar. Veja, né, são várias contradições assim. Uns falam língua, outros não falam. Uns batem palma, outros não batem.
coisas assim, de mínimas a máximas, de diferenças. Uns vestem a roupa comprida, outros usam a roupa que quiser, né? Uns usam calça, outros não usam. Coisas assim que você não imagina, né? Mas diferentes, umas negando as outras, umas atacando as outras, né? Umas atacando as outras. Então, assim, quando ele diz sobre essa pedra, Pedro edificaria minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E até hoje não prevaleceu mesmo, nem vai prevalecer, porque foi uma promessa de Cristo, e Cristo não pode mentir. Ele sempre fala a verdade. E ele diz que não vão prevalecer e não vão prevalecer mesmo. O que mais acontece hoje em dia é atacar a igreja católica. Ao longo de toda a sua história e hoje mais ainda. Olha o que ele diz aqui. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja, a essa igreja foi dado um poder e autoridade. Não foi dito que você podia fazer quantas igrejas você quisesse, dependendo do seu entendimento da Sagrada Escritura, não. Ele não disse isso, não. Ele fundou uma igreja nos apóstolos. Os protestantes não acreditam, não seguem o conceito de autoridade apostólica. Eles não seguem isso. Então, olha o que ele diz: darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quando a gente vai ao sacerdote buscar, através do sacramento da confissão, o perdão de Deus, e ele nos absorve em nome de Deus, ele diz: seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele assim procede, ele está usando justamente o que está nesse versículo aqui, que diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, quando o sacerdote, que representa Cristo, o perdão não é do sacerdote, é de Cristo. Quando o sacerdote aplica, né, aquela absolvição, essa absolvição é aceita no céu. É o que está dizendo aqui na Escritura. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, gente, esse conceito de protestante de igreja são as pessoas que se reúnem ali, uma comunidade e tal. Não. Existe uma igreja fundada por Cristo. Essa igreja tem uma autoridade dada por Cristo. E isso a própria Escritura defende. Eu não sei o que é que eles entendem quando eles leem essas passagens aí. Mas, um outro aspecto para a gente concluir é a questão da igreja ser santa, una, perfeita e indestrutível. Santa. Aí você vai dizer assim: ah, que nada, Milton. Teve um escândalo lá com o padre não sei quem. Teve um escândalo com a freira não sei quem. Gente, primeiro, existe um complô organizado nessa modernidade que a gente vive para sempre estar criticando e atacando a igreja. Isso é certo. Tem casos de situações equivocadas de padres ou pessoas da igreja que cometeram erros graves, fizeram coisas horrorosas? Tem. Mas isso aí são os erros humanos. Esses erros humanos não constituem, quando eu digo assim que a igreja é santa, imaculada e perfeita, ela o é na santidade, nos santos. Por exemplo, você vai falar da igreja, né, que ela é santa, imaculada, e ela é o corpo de Cristo. Está lá no Evangelho, que ela é o corpo de Cristo. E Jesus ainda diz assim: quem rejeita a igreja, rejeita a ele mesmo. Está lá no Evangelho também. Tá? Então, não estou inventando nada, não. Para vocês que só acreditam na Bíblia, os protestantes, está lá no Evangelho. Quem rejeita a igreja, rejeita o próprio Cristo. Ele mesmo diz isso. Então, ela é santa e perfeita. Quando você pega a vida de todos os santos da Igreja Católica, você tem santos desde o início da igreja até a idade moderna e contemporânea. Né? Santos recentes como Santa Gema Galgani, Padre Pio, São Padre Pio e outros. Né? Então, assim, que viveram a vida onde a natureza com o DNA do pecado foi sufocada, foi totalmente anulada, em prol de seguir a natureza de filhos de Deus em sua busca sempre plena de ter Deus como centro e meta da vida. Essas pessoas viveram em santidade aqui na terra. E são santos e santas. E vão direto para o céu sem ter que passar no purgatório. A igreja é santa nesses exemplos aí. Não no exemplo ruim de quem fez isso ou fez aquilo errando humanamente.
Nesses exemplos aí, ela é santa, perfeita e imaculada, porque não há pecado, não há erro, porque eles voltaram a vida toda para a santidade. E aí é que você encontra essa perfeição da Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem a divulgar a nossa missão. Tá? Entre outras coisas, o canal é uma das atividades do que a gente exerce, do ministério que a gente exerce, tentando colaborar de alguma maneira com a igreja. Certo? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima, castíssima e puríssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.